Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Estude Mais. Meu nome é Isabelle Vieira e aqui nós iremos fazer a análise da redação com o tema de responsabilidade parental e abandono afetivo das crianças brasileiras. Essa redação ela recebeu a nota de 880 e a análise dela vai ser dividida em 4 vídeos. Nesse primeiro vídeo nós iremos fazer a análise da introdução e no segundo iremos fazer a análise do desenvolvimento 1, no terceiro do desenvolvimento 2 e no quarto vídeo, a análise da conclusão, para que você consiga aí ver essa análise bem divididinha e conseguir implementar os acertos na sua redação e não cometer os mesmos erros que esse aluno aqui cometeu ao escrever essa redação. Então, como vocês podem ver aí na tela, essa redação está cheia de partes marcadas, coloridas. Em cada uma dessas partes eu vou trazer algum comentário, alguma correção, sugestão, coisas assim que eu daria para esse aluno se ele estivesse vendo esse vídeo dessa análise, né? Então, primeiramente, eu vou ler o parágrafo inteiro, ok? Depois nós vamos reler, só que fazendo a análise. Diz assim, o parágrafo de introdução. A obra cinematográfica norte-americana Uma Família de Dois retrata a história de Glória, uma menina que, ainda com poucos meses de vida, é deixada à responsabilidade do seu pai, uma vez que a sua mãe a abandona e se muda para Londres. No Brasil odierno, a ficção e realidade se assemelham, visto que o abandono afetivo é cada vez mais recorrente no país. Diante disso, a negligência parental, bem como a violência simbólica, fruto dessa ação errônea, são entraves que refletem a atual sociedade brasileira. Então, aí de cara, uma coisa que eu gostaria de mencionar é o ótimo uso aí do repertório sociocultural pertinente, legitimado e produtivo, que é uma das cobranças, né, na hora da correção do Enem. Então, usar esse filme aí foi uma ótima ideia desse aluno. E vamos às demais análise, né? A obra cinematográfica norte-americana. Aí nós temos um claro erro aí da competência 1, que é o uso inadequado da minúscula e do maiúsculo. Nesse caso aqui, ela usou errado o maiúsculo, né? Nesse N, nesse A de norte e de americana. Por quê? Porque aqui não se trata de um substantivo próprio que requeira capitalização. Então, não se deve usar letra maiúscula aqui, esse é considerado um erro primário, que prejudica muito a nota na avaliação do uso da língua portuguesa, certo? O correto seria norte-americana com N e com A minúsculo, ok? Outro erro que nós temos aqui também, a falta do uso de hífen. O correto aqui seria usar o hífen, porque quando dois adjetivos estão ligados para descrever um substantivo, o primeiro adjetivo e o primeiro adjetivo modifica o segundo, ou seja, se os dois estão juntos para descrever um substantivo, e o segundo adjetivo, o primeiro adjetivo, ele modifica o segundo, se usa hífen. Então, nesse caso, o norte, ele modifica o americana, indicando que se trata de algo relacionado à América do Norte, e o correto seria aí usar hífen. Esse é um claro erro também da competência 1 da redação do Enem, certo? Continuando, obra cinematográfica norte-americana, Uma Família de Dois, retrata a história de Glória, uma menina que, ainda com poucos meses de vida, é deixada à responsabilidade do seu pai, uma vez que a sua mãe a abandona e se muda para Londres. No Brasil odierno, a ficção e realidade. Eita, gente, nós temos aqui um erro, novamente, da competência 1, que é o paralelismo, a falta do paralelismo. E o que é paralelismo? É a simetria existente em uma sequência de expressões, ou seja, elas têm uma estrutura paralela. Então, seria necessário que esse aluno ele revesse esse conteúdo para não repetir, né, erros dessa natureza. Um exemplo, por exemplo, de uma frase sem paralelismo seria: além disso, a biologia, física e química são matérias do ensino médio. Aqui nós temos uma falta de paralelismo, porque o artigo definido A, ele só foi inserido antes do termo de biologia. Então, o correto seria: além disso, a biologia, a física e a química são matérias do ensino médio.
Então, aí o artigo A, ele deveria ser inserido antes de todos os elementos da enumeração. E aqui nós também, ela deveria ter colocado a ficção e a realidade. Ok, gente? Não só irrealidade. Continuando, se assemelha. Gente, novamente aqui tem um erro de competência 1, que é quanto ao uso da concordância verbal. O erro da concordância verbal nessa frase é o uso inadequado do verbo assemelhar. O verbo assemelhar, ele deve concordar com o sujeito da oração, que é composto pelas palavras ficção e realidade. Portanto, a forma correta seria: no Brasil odierno, a ficção e a realidade se assemelham, não se assemelha, ok? Seria bom que esse aluno buscasse estudar esse conteúdo, porque ele é bem importante na hora da correção da redação, ok? Continuando, se assemelha, que o certo é assemelho, visto que o abandono afetivo é cada vez mais recorrente no país. Diante disso, a negligência parental, bem como a violência simbólica, fruto dessa ação errônea, aqui deveria ter uma vírgula, certo? Entre violência simbólica e fruto, entre simbólica e fruto deveria ter uma vírgula. É um erro também da competência 1. Dessa ação errônea são entraves que refletem a atual sociedade brasileira. Então, fora os erros aqui cometidos, né, por esse aluno, ele conseguiu fazer tudo o que foi preciso para obter a nota no nível 5, na competência 2, e também ele teve uma ótima compreensão sobre o texto, o tipo de texto a ser elaborado, apesar desses erros aqui na competência 1. Esse foi uma ótima introdução, ok? Tanto que a redação recebeu a nota de 880. Bom, gente, sobre a introdução, isso é tudo. Continue aí conosco para ver a análise sobre os desenvolvimentos dessa redação e a conclusão, para você conseguir entender direitinho aí o porquê essa redação recebeu essa nota, ok? Então é isso, galera. Até mais.